E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP da Arábia Saudita. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais este episódio do BBcast. Hoje a gente vai conversar com vocês sobre essa corrida aí que aconteceu, mas não deveria ter acontecido. Isso mesmo, há que se fala que deveria ser realizado, outros que não. Bom, nós aqui do BP sempre falamos que essa corrida era um erro, pois não gostamos do traçado. Eu sempre falei, o desenho é legal, mas ele é muito mal executado. E vamos falar desse final de semana que foi bem conturbado, já na sexta-feira lá, com os ataques às instalações da Aramco, né? Então a gente teve toda aquela possibilidade de não realização do GP. Vamos discutir tudo isso e muito mais. Porém, antes, aquele recadinho de sempre aqui do Paddock. Não se esqueça de se inscrever no canal do Boletim do Paddock lá no YouTube. Também acompanhando a gente aí pelas plataformas de streaming, de agregador de podcast. Marque a gente nas redes sociais quando você ouvir. Compartilhe com seus amigos. Convide-os a ouvir o Boletim do Paddock. E também avalie a gente nos agregadores. Apple Podcast e Spotify já possibilitam isso, avaliando a gente com qualquer estrela e também falando pra gente porque da avaliação auxilia aí no nosso crescimento e desenvolvimento. Não se esqueça também, se você quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, você pode conferir as campanhas de apoio, de financiamento coletivo aqui do BP, tanto lá pela plataforma do Membros ou pelo Apoia-se. E aí você pode ajudar a gente a manter o nosso projeto e também todas as nossas publicações. Lembrando também que em todos os nossos links de redes sociais, o site, podcast, canal do YouTube, tem o link para nossa lojinha, onde você pode ver lá várias estampas e também você querendo aí uma estampa especial que você conhece, alguma frase, alguma coisa da Fórmula 1, desde que não viole nenhum direito autoral com uso indevido de imagem, é lógico, você pode falar com a gente, porque a gente tem a ideia de que quem indicar uma estampa ganha uma camiseta e a estampa se torna permanente dentro da nossa lojinha. Bom, Débora, a questão lá da Arábia Saudita é bem conturbada e, antes de mais nada, eu sempre recomendo pessoal, o BBcast, o que nós fazemos no Boletim do Paddock, é só a ponta do iceberg de todo o conhecimento que vocês podem ter sobre tudo, desde a Fórmula 1, das categorias de automobilismo que a gente fala, até de fatos históricos, questões de política, que são coisas que influenciam sim a Fórmula 1, o automobilismo. A gente sempre fala que política e Fórmula 1 não tem como dividir, a gente sempre quer discutir com delicadeza e parcimônia para não ofender ninguém, mas sempre temos que tocar em algumas pautas. Dito isso, recomendo que, terminando de ouvir aqui, vai lá, pesquisa no Google, joga lá conflitos na Arábia Saudita para você entender um pouquinho mais do cenário político hoje. E também recomendo bastante o Q3 Podcast, que foi antes da etapa de Jeddah do ano passado, onde que a Bia Rosenburg foi convidada das meninas lá do Q3 e ela explicou muito bem a questão do cenário político-econômico lá da Arábia Saudita. E agora eu e a Débora vamos falar um pouquinho do que aconteceu na sexta-feira, né, Débora? Porque foi assustador, foi assim, uma coisa muito punk, que a gente que tem um carinho imenso com os pilotos, com membros de equipe, com as equipes, com todos os envolvidos, não estava querendo ver aquele cenário de guerra que foi visto lá em Jeddah. Pra gente lembrar que a etapa do Bahrein e a de Jeddah tiveram só praticamente 5 dias de diferença de uma para outra, né? Então não teve um tempo assim para eles poderem pensar ou analisarem o cenário. Simplesmente deixaram o Bahrein e foram para Jeddah. Só que esses conflitos não estão acontecendo de agora, né? A gente teve sim uma concentração de ataques durante esses dias, mas já é uma coisa que está acontecendo há um certo tempo. E antes da etapa do Bahrein já tinham sido identificados ataques de mísseis e também de drones. E tanto que no domingo pós-Bahrein até perguntaram, né, para a categoria, vocês vão realmente para Jeddah? E eles falaram, não, a gente está monitorando a situação e dependendo do que acontecer, a gente vai realizar a etapa ou não. E no final das contas, eles chegaram realmente a Jeddah e na realização do primeiro treino livre, ocorreu um ataque às instalações da Aramco, que é uma petrolífera, né, uma refinaria de petróleo, e ela
ela é patrocinadora da Fórmula 1 e também da Aston Martin. E obviamente ficou aquela tensão, porque você tá vendo um circuito em que tá cheio do patrocínio da Aramco sendo mostrado e televisionado, né? E por mais que diziam que os ataques estavam sendo direcionados às instalações da Aramco, tentando também mostrar, né, tipo, atacar lugares que são importantes para a política do país, para a economia do país, e não tinham tido ataques a civis, achavam que estava tudo bem, que não ia acontecer nada com a Fórmula 1. Mas é meio complicado, porque você está num cenário de guerra e como você... Guerra assim, né? Tipo de conflito, não tem como você assegurar que de uma hora para outra não vão mudar os seus propósitos ou não vão colocar a vida dessas pessoas em risco. Então a gente teve praticamente 2 reuniões na sexta-feira, uma que aconteceu entre o TL1 e o TL2, e depois a gente teve mais uma reunião pós o segundo treino livre, onde a Fórmula 1 ali, toda a cúpula, né, teve que discutir se ia ter essa corrida ou não. Depois a gente viu aquela reunião com os pilotos que passou de 4 horas, porque ali tinham alguns que não queriam mais correr, mas aí começaram a surgir algumas conversas que a gente não pode nem confirmar ou não, porque a gente não tava lá. Algumas pessoas dizem que sim, outras que não. Bom, ficamos com o benefício aí da dúvida, né? Exato. Uma coisa que é interessante assim, é bem preocupante pra vocês verem como realmente o dinheiro comanda, né? O dinheiro reina, né? Como foi dito até pelo Lewis Hamilton e pelo Sebastian Vettel em uma coletiva. Do sábado para o domingo, o governo saudita com o Iêmen negociou uma trégua de 3 dias. É o famoso dinheiro realmente paga, porque já era, até agradeço muito ao Carcará, ao Luiz Medeiros, que é um cientista político, amigo nosso, que explicou isso, que é comum o Arábia Saudita meio que pagar para o Iêmen poder ficar quieto, vamos por dessa forma, durante alguns períodos. Então ele vai lá, paga, desembolsa uma grana, né? Ele mesmo financia, né? Exato. Esse conflito é meio que financiado pelos sauditas. É uma coisa muito complicada, porque assim, os sauditas, eles geram conflito com o Iêmen e para meio que manter ele ativo, eles têm essas questões, porque auxilia com que ele tenha auxílio dos Estados Unidos. É muito complexo. É uma coisa assim que para nós, aqui do Brasil, que é um país que a gente não tem conflito com os países vizinhos, desde a época, acho que o último conflito que a gente teve foi a Guerra do Paraguai, que também é uma guerra que também é muito pouco falado. Também quando fala, se a gente for ver realmente o que o Brasil fez com o Paraguai, a gente não tem moral nenhuma para criticar país nenhum nesse ponto. Acho que também é uma questão que mostra que o país do Brasil sempre tentou evitar esse tipo de conflito, porque nosso passado também não é dos melhores. Então, dito isso, eu acho que foi feito esse cessar-fogo de 3 dias. Dizem que é um pouco para que a Fórmula 1 possa sair tranquila do país, os pilotos, os membros, os carros, tudo, e depois o conflito vai retornar, e aí é aquela coisa, a Arábia Saudita vai atacar o Iêmen. Então é triste, porque assim, a Fórmula 1 vai sair da Arábia Saudita, e para muitos de nós a gente não vai ficar sabendo como é que tá o conflito ali, como a Arábia Saudita tá atacando o Iêmen, quantas pessoas civis estão morrendo por causa de uma briga local, assim, que muitas vezes a mídia não discute, porque é uma coisa que não atinge a gente diretamente em questão de cultura. Como tá sendo a guerra da Rússia com a Ucrânia, que tá mexendo todo com a política global. Esse, como é um conflito isolado e meio longe do que é a nossa realidade, o pessoal não se questiona muito do que tá acontecendo. E eu até vi um pessoal mesmo no Twitter, assim, falando, nossa, mas tá tendo conflito na Arábia Saudita, tipo, eles estão indo correr lá, e quando você procurava em alguns veículos, não tinha nenhuma informação. E as coisas que estavam sendo noticiadas, muito estava vindo pela Reuters, que é uma agência de notícia, e que a gente que é jornalista costuma consumir muito do conteúdo deles, porque eles realmente fazem esse processo de investigação e de recolhimento de informação e um repasse para o restante da imprensa, né? E ninguém tava falando disso. Começaram a falar mais porque a Fórmula 1 tava indo para esse lugar. Assim como a gente já viu outras coisas também que aconteceram, que eram muito peculiares de estar ocorrendo durante o mesmo final de semana
do evento da Fórmula 1 e é noticiado. Mas isso porque é uma categoria mundial e que atinge muita gente. E aí decidem falar sobre essas coisas. Mas, do contrário, talvez a gente nem ficasse sabendo. Talvez não fosse nem de interesse de muitos saber mais sobre isso. E tem outro ponto, né? A gente fala do conflito que tem lá na Ucrânia, mas muitos de vocês, e isso eu acho legal, que a maioria dos ouvintes do BBcast acompanham o Boletim do Paddock, eu sigo nas redes sociais, e eu vejo que muitos até interagem falando de algumas coisas que nem a gente tem conflitos diretos no continente africano e não são noticiados. Nós temos conflitos diretos no Oriente Médio, na Ásia, que não são noticiados como um caso da Europa. E isso para nós é preocupante. E é legal que legal não, mas eu não usei o termo correto, mas essa situação que a gente viu na Arábia Saudita pode gerar um interesse nosso maior em querer consumir mais informações de regiões do planeta Terra que não é tão noticiado. Mas fica aqui nosso ponto de reflexão sobre isso. E também aquela questão de que, por pior que tenha sido tudo que aconteceu, a gente teve no final, um final de semana assim, tranquilo dentro do autódromo, sabe? Foi muito bom, não teve nenhum incidente da questão do... Não atacaram o autódromo, não fizeram ataques aos pilotos, aos times, deixando o local, não aconteceu nada desse tipo. Porque teve esse tipo de coisa, né? Relatos de que houve uma ameaça meio subliminar ali na discussão de que se os pilotos não quisessem correr, não sairiam do país, sabe? Isso não é algo difícil. Eu vi até o Rafael Lopes do Voando Baixo do Globo comentando no Twitter que em outras categorias esportivas como futebol, WWE, que eu não acompanho muito bem, já aconteceu muito disso, jogadores brasileiros que foram jogar lá e não se acostumaram com o regime saudita e decidiram sair de lá para retornar para o Brasil, e eles simplesmente apreenderam o passaporte, impediram os jogadores de sair, e isso era uma coisa que poderia acontecer com os atletas, e até um incidente que para mim foi o pior, e aí até eu recomendo vocês sigam o canal do do Twitter, perfil do Twitter do Fofocas do Podcast, que eles trazem muita coisa Fofocas interessante. Do Paddock. Fofocas do Paddock, desculpa. Em que eles trouxeram de um Marshall, né, um fiscal que ameaçou Lewis Hamilton, assim, diretamente falando, olha, se acontecer um acidente como foi do Grosjean no Bahrein com o Lewis Hamilton, a gente não vai fazer nada. E ele foi afastado, depois ele pediu desculpas, no Twitter, falando que não foi intenção dele, mas ele foi afastado das funções. Então, eu pra corrida já fiquei com essa aflição. Falei, cara, realmente, será que se acontecer alguma coisa, graças a Deus não aconteceu nada com o Lewis Hamilton, mas se acontecesse, a gente ia ver isso na tela, a gente ia ter esse fato acontecendo de um fiscal deixando de agir, porque era o Lewis Hamilton, que dizem que foi uma das vozes mais ativas para a não realização do GP após o atentado. São várias questões aí que a gente se pergunta, né? E até mesmo o fato de alguns pilotos terem corrido mesmo assim. Mas é difícil da gente saber realmente as conversas que aconteceram, porque também tem relatos de que meio que depois que a matéria da BBC foi publicada, até perguntaram para um pessoal lá se eles realmente tinham sido ameaçados. Alguns ficaram meio estranhos com a pergunta, outros falaram que não e deram aquela resposta padrão que o governo saudita tinha assegurado que não tinha nenhum problema para a realização da etapa, que eles conseguiam garantir a segurança de todos. Enfim, né? A gente não tem como saber mais sobre isso, a não ser que alguém fale, talvez nem fale, porque a gente tem relatos de coisas bem complicadas de lá. Mas por outro lado também a gente teve alguns comentários do pessoal da própria Fórmula 1 que foram xenofóbicos, que também julgaram ali as pessoas daquele país muito pelos seus preconceitos. Então é até difícil de falar sobre esse assunto. A gente recomenda que vocês tentem pesquisar ou saber mais sobre esse conflito, porque se ele continuar durando, né, agora que a Fórmula 1 deixou o país, é também interessante pra gente poder saber, porque isso também envolve com a próxima realização dessa corrida, porque é uma prova que chegou aí pro calendário da Fórmula 1. A Aramco, ela também fornece muito dinheiro para a Fórmula 1 através do seu patrocínio. Então, para eles é muito rentável ter esse
patrocínio, esse apoio da Aramco, e a gente não sabe, né? Tipo, vão romper depois que isso aconteceu, ou vão fingir que nada ocorreu e ano que vem vão voltar para lá novamente. Vale lembrar que, por exemplo, quando a gente fala de como a gente tem que acompanhar isso, esse conflito já existe desde 2015, então foi antes da Fórmula 1 decidir ir para a Arábia Saudita, então a Fórmula 1 já sabia da existência desse conflito, então a Fórmula 1 é meio que conivente com essa situação. E para quem está se perguntando por que a gente às vezes tem meias palavras com essa questão do conflito da Arábia Saudita, vai lembrar do assassinato, né, do jornalista Jamal Khashoggi, que foi um jornalista que foi assassinado na Embaixada Saudita na Turquia, e até o próprio príncipe da Arábia Saudita foi envolvido, então é algo bem complicado de se lidar. Então, dito tudo isso, acho que deu para vocês entenderem um pouco do cenário. A gente já está aí com 16 minutos de podcast em que a gente gastou bastante para situar vocês, porque que, principalmente eu e a Débora, vocês viram que estavam bem preocupados com a realização do GP no Twitter. Não era uma questão de mimimi, como eu vi algumas pessoas vindo falando com a gente, mas é porque... O alarde sem necessidade. E tem aquela coisa, eu entendo os pilotos que não queiram correr, porque assim, você correr sendo realizado aquele atentado, você dá teu aval que você está concordando com a postura do país em que você está. Mas a gente sabe que todos os empregados ali, sem exceção de Lewis Hamilton ao Latifi, todos são empregados. Todos são funcionários. Do Toto Wolff até o Jos Capito também são empregados. Então, assim, todos eles têm contrato para seguir. E é que nem a gente que é empregado de uma empresa, que às vezes nos façam funções, alguma coisa que a gente não gosta de fazer, mas nós fazemos porque nós somos empregados, nós temos essa obrigação. Se a gente não quiser, a gente perde nosso emprego, o mercado se fecha para a gente. E aí, o que é do nosso futuro? Então, a mesma coisa acontece com eles. Então, eu entendo todos os lados nessa discussão, que vai desde o piloto que não concordou com a realização do GP e o cara que falou, cara, eu não posso fazer nada, sou funcionário, sou um jovem piloto que estou começando agora a competir. Bom, agora, né, Débora, a gente tem a questão aí da disputa que está sendo da temporada, né? Vale lembrar aí que nos últimos anos a gente viu Mercedes e Ferrari disputando o título. E vale lembrar que sim, foi Mercedes e Ferrari a grande disputa. Depois foi Mercedes e Red Bull só no último ano. E agora a gente vê pela primeira vez a Mercedes fora da disputa aí até agora dos títulos, né, de construtores de pilotos. E a Ferrari e a Red Bull disputando palma a palma ali. Red Bull saiu zerado do Bahrein, mas parece que na Arábia Saudita ela quis conquistar os pontos perdidos ali, buscar reagir dentro do campeonato. Foi um fim de semana inteiro, novamente, de disputa entre Ferrari e Red Bull, onde o Leclerc fez muita questão nos treinos livres de tentar ficar à frente do Verstappen e liderar as atividades, enquanto a Red Bull também estava ali se esforçando para poder manter os carros nas primeiras posições. Obviamente a gente vai olhando que talvez o cenário para próximas corridas, a gente não sabe como é que vai ser o desenvolvimento desses carros, mas em algumas pistas provavelmente a gente vai ter quase que uma Red Bull e uma Ferrari se isolando ali nas primeiras posições, e depois a gente vai falar do restante do pelotão, porque é isso que tá acontecendo, né, por enquanto. Então, durante o fim de semana é isso, e muito também da força de vontade das equipes mesmo marcarem território, porque se elas começam a mostrar ali que elas têm um pouco mais de força, que elas devem ser temidas, o rival começa também a se posicionar em pista, pensar em questões estratégicas. Então tem muito desse poder aí, desse jogo que essas duas equipes estão fazendo. Só a segunda corrida do ano, mas essas briguinhas aí já começam a dar um tom da temporada. Por enquanto as coisas estão bem respeitosas, mas vamos ver até onde isso vai se dar. Olha, a minha aposta é que vai ser longa essa disputa. Meu medo é que o pessoal lá do grupo dos apoiadores do BP apontou, é a Ferrari começar a decair, né? A Ferrari começar ali ter aquela mesma coisa que ela passou em 2017, 2018, que era um carro que fazia frente bonito para os carros da Mercedes. E durante o curso do ano, a Mercedes cresceu, evoluiu e a Ferrari se apequenou. Então, mas vale lembrar que o cenário também da Ferrari naquela época era totalmente diverso. Ela estava em fase de reestruturação, né? Tava vivendo outras coisas. O Vettel também tinha perdido
o engenheiro dele lá na equipe, então o negócio não tava fácil. Exato, mas vamos torcer aí, principalmente aí para essa briga ficar boa e também para que a Mercedes chegue logo e as outras equipes se aproximem, porque é bem interessante aí ter duas equipes disputando o título, mas sem uma terceira, uma quarta ali para dar uma atrapalhada, enfiar um carrinho ali no pódio também ajuda bastante aí pro campeonato ficar bom. O campeonato não tá bom até agora para AlphaTauri, né? Que diga-se de passagem, olha. Eu gostei de um meme que é o pessoal tirando sarro, que as instruções do motor Honda vem tudo em japonês, só o Tsunoda que tava entendendo, mas parece que dessa vez, né, nenhum Tsunoda entendeu. Acho que ninguém ali da Honda da Honda não, da Red Bull Red Bull Powertrains. Que ainda é o pessoal da Honda que tá lá, né, sabe? Ficou meio mascarado. É assim, a gente sabe que é a Red Bull que tá comandando, mas a Honda não quis sair, não quis tirar os funcionários. Pegaram os funcionários da Honda para esse projeto da Red Bull. O negócio é bem complicado e a gente tá vivendo nesse momento também em que os motores estão congelados. Então não é tão simples, né? Você ter alguns problemas e simplesmente ir ali e resolver. Para quem se lembra, quando a Honda chegou aí para equipar os carros da Red Bull, essa preparação para os carros da Red Bull, na época a Toro Rosso, que ainda era a Toro Rosso, recebeu os motores primeiro, a Honda preparou os motores no carro da Toro Rosso, a Red Bull ficou mais um ano com o Renault, e aí só depois que a Red Bull foi receber esse motor. E ainda assim, eles também passaram por todo um processo de adaptação na Red Bull. Alguns testes eram realizados na Toro Rosso, troca de pés. Depois eles vinham e faziam as mudanças no carro da Red Bull, porque era o time que tinha mais potencial para brigar pelas primeiras posições. Esse ano, o negócio é muito complicado. Foi a própria Red Bull que tinha feito o pedido para o congelamento dos motores, porque só assim ela poderia investir no centro dela de desenvolvimento dos motores e começar também, daqui para frente, a pensar nos motores da próxima geração da Fórmula 1, se eles quiserem, pelo menos, criar essas unidades de potência para os seus próprios carros. Enfim, tô fazendo toda essa volta porque é muito complicado. Você tá dando mais voltas do que o Tsunoda deu na corrida. Exatamente. Já é uma vantagem. Mas a questão é que eu vi até um pessoal se questionando, né? Ai, mas a AlphaTauri não tá sendo usada de bode expiatório para poder testar as coisas ali e a Red Bull mudar? Não, assim, tipo, eu acho muito difícil. Porque não tem como eles ficarem mexendo no motor. A questão de potência, de ir dando mais potência, pode ser que eles até testem ali no carro da AlphaTauri pra poder ver até quanto que a potência desse motor resiste, quantas voltas você consegue dar pra poder ir aplicando isso no carro da Red Bull. Mas também é meio vazio, né, essa afirmação. Eu concordo com uma coisa que o Milani falou lá no grupo de apoiadores, que esse motor Honda já tá no talo, já tá assim, correndo no absurdo. Até uma coisa que é interessante sobre isso daqui é uma coisa que eu poderia comentar na corrida, mas eu já vou trazer agora, foi o fato do Verstappen ficar reclamando que o carro do Leclerc não piscava a luz de regeneração de energia, mas se você olhasse o volante do Leclerc toda hora que tinha volta com aquela câmera no capacete dele, a barra de energia do carro nunca estava baixa. Então assim, o carro da Ferrari dizem que está correndo com assim, configuração baixa, não está sendo exigido tudo. Já o Honda tá. Então assim, eu não duvidaria que realmente o carro da Ferrari tá correndo assim, olha, não exija, vamos começar gradualmente, sabendo assim do desempenho aerodinâmico e depois ir para o motor, exigência dele, né, de desempenho, mas por hora vamos... Conforme o carro vai desenvolvendo, a gente vai aumentando a potência, né? Exato. E a Honda não, a Honda já tá no talo, porque todas as quebras, tudo que aconteceu, até o que aconteceu no final da corrida com o Gasly, que ele saiu mal do carro, né? Daí depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mostra que ele teve que exercer um esforço físico muito grande. Olha que o Gasly é um dos pilotos assim mais atléticos que tem, que é o cara que tá no peso correto. Não é tão baixo, também não é tão alto. É o piloto ideal ali para um carro desse. Então, cara, tem alguma coisa de errado com o motor Honda. Eu não duvidaria que assim a corrida inteira o Verstappen, por exemplo, correu com o motor no modo segurança e só no final ali exigiu muito e que realmente ali
assim, eu acho que o mesmo alerta que já tá na Mercedes piscando lá, desesperado, berrando, na Honda, na Red Bull, começa a piscar agora, de que, olha, gente, a gente já tem que começar a pensar na confiabilidade desse motor. Bom, é uma coisa que vai ser necessário uma investigação, porque depois que a gente teve o incêndio do motor do carro do Pierre Gasly no Bahrein, eles precisaram fazer as trocas dos componentes, também praticamente o Gasly recebeu um carro novo para esse GP, porque eles também tiveram que fazer a troca do chassi, que era algo que a gente não imaginava que ia ser trocado, mas eles resolveram ir com um carro novo para não ter dor de cabeça. E por outro lado também o Tsunoda passou por trocas também dos elementos ali do motor, e que é algo que obviamente chama muita atenção, né? Porque ele teve problema no treino livre, depois esses problemas também voltaram a aparecer ali antes da largada, foi um dos motivos para o Tsunoda não ter corrido. Eles já tinham visto uma outra questão, e aí também identificaram a perda de pressão de óleo. Então, assim, é uma coisa que já está recorrente. E como já tivemos o abandono de 3 carros, né, no Bahrein, e agora do Tsunoda, obviamente é os times que a gente vai ficar mais de olho, porque não é a primeira vez que a Red Bull, Honda, enfim, lidam com abandonos, com questões ali do motor, mas esse ano a situação é toda mais delicada. E a gente não sabe também se, assim, porque pra competição dos abandonos, porque eles querem passar essa ideia de uma Fórmula 1 mais competitiva. Se o problema não é com o desenvolvimento dos carros, se o problema está sendo com o motor, talvez eles vão ter que fazer alguma modificação nesse regulamento ou entrar em consenso com os times para que algumas alterações possam ser realizadas, porque tem vários tópicos ali que eles falam que pode ou não pode, precisa de autorização da FIA, e talvez a FIA vai precisar realmente dar uma autorização aí antes do previsto para que as coisas se ajeitem. E agora, né, Débora, classificação. Que olha, a gente já teve uma surpresa ali no Q1, que foi a eliminação do Lewis Hamilton. Para quem aqui acompanha o BBcast, o Boletim do Paddock, sabe que todo santo ano a gente se encontra ali no setor A, menos no ano de 2020. 2021 a gente ficou no H, uma galera ficou no A, mas lá em 2017, no setor A, nós realizamos o último caso de abandono do Lewis Hamilton até hoje, que foi a gente colocando o boné ali no Fernando Brandão Campos da Mercedes. Para quem não sabe, o Fernando Brandão Campos é aquele cara que é a zica em pessoa. Desde aquela época, o Lewis Hamilton não abandonou, e foi algo que foi muito interessante. Eu não me recordo quem publicou, mas eu lembro quem compartilhou, que foi a Bárbara Mendonça, que foi os números do Lewis Hamilton comparado com o Michael Schumacher, que os dois estavam empatados com o mesmo número de largadas para uma mesma equipe. Schumacher tinha 179 pela Ferrari e o Lewis Hamilton também estava com 179. O Lewis Hamilton dessa vez ultrapassou o Schumacher, mais um recorde. Mas um número ali que me chamava muita atenção de comparando os dois é que Schumacher tinha 31 abandonos, né, pela Ferrari, e o Lewis Hamilton só tinha 9 abandonos. Ou seja, o nível de confiabilidade que esse carro da Mercedes dá para o Lewis Hamilton, principalmente para ele obter todos os números dele, é exorbitante. E como o Lewis Hamilton também é um piloto consistente, que se abandonado no Q1, por exemplo, é um exemplo de que ou o carro tá tendo falha, ou tá tendo quebra, ou você não tá bem. E tipo, o cara ficou quase 5 anos, sabe, sem ser eliminado no Q1. É algo absurdo se você parar pra pensar pra Fórmula 1, principalmente para ele que viu todos os competidores que estão contra ele terem saído no Q1, sabe? Ou não ter conseguido largar, ou batido. Então, assim, é algo... Assim, foi chocante pra gente ver isso, né, Débora? Não foi algo que a gente esperava. Tudo bem, a gente tá vendo o carro da Mercedes não tão bem, mas abandonar no Q1 não era algo esperado. Assim, acho que tem controvérsias, né? Porque o terceiro treino livre mostrou os carros da Mercedes todos embaixo, ali na tabela de tempos. Estavam todos os carros abaixo do top 10. Então era realmente algo que talvez desenhava o que poderia acontecer na classificação. O Russell estava um pouco melhor nos desempenhos ali do
terceiro treino livre, que é quando o pessoal faz as simulações de volta rápida e prepara o carro para classificação, porque é aquela sessão que antecede, né, a atividade, então eles acabam trabalhando mais com os pneus macios, tanque vazio, para poder já deixar o carro mais alinhado para o que eles vão apostar durante a classificação. E o Hamilton já estava tendo muita dificuldade, então, assim, por um lado a gente falou, né, de brincadeira que ele vai ficar no Q1 e realmente ficou. E a Mercedes, ela tá tentando descobrir o que funciona para eles, o que vai dar certo. Foi uma coisa que a gente até tinha falado em live. Era difícil de dizer se a Mercedes realmente ia conseguir ter algum ganho nessa corrida, porque estava muito próximo do Bahrein. E agora eles querem sentar entre essa etapa e a etapa da Austrália, né, para poder verificar o que eles podem fazer, o que eles podem mudar para essa corrida, porque como o Bahrein e Jeddah eram muito próximos, foram ajustes e mudanças pontuais, eles não conseguiram fazer muita coisa. Trocaram ali a asa, fizeram algumas modificações assim pontuais no carro, mas nada comparado com que tendo alguns dias a mais aí eles consigam dar uma olhada. Então assim, a situação realmente dos carros da Mercedes e que estão com os motores da Mercedes ainda está sendo verificado. Porque não é possível que a desgraça, né, atingiu só esse povo. Uma coisa que eu achei interessante sobre isso que você está falando, eu acho que realmente a gente vai saber o que está acontecendo com os carros da Mercedes, porque assim, tá muito nebuloso ainda. Ninguém fala exatamente com clareza o que está acontecendo, o que realmente está pegando esses carros. É golfinhada, é o motor que tá ruim. E pela nova regra que tem esse ano, né, Débora, que quando as equipes trazem uma atualização, elas têm que informar e explicar o que essa nova atualização faz no carro. Eu acho que é só aí realmente que a gente vai ter, porque por mais que seja, a gente viu atualizações de assoalho, a gente viu ali o pessoal da Alpine, por exemplo, colocou aquela lança, né, no assoalho do carro dos pilotos. Os assoalhos mudaram bastante. A AlphaTauri, por exemplo, que a gente viu remendando toda hora o assoalho com fita, que é uma coisa que para mim é um absurdo. Para quem conhece, sabe que é automobilismo, remendar peça com fita é o cúmulo, assim, porque você vai gerando peso e deformação. Né? Então, e a gente ainda não teve esse reporte delas. A McLaren, a pintura do carro. Exato, da pintura foi um que teve reporte, por exemplo, mas foi aquela coisa ainda muito escancarada. Mas uma coisa só te complementando é que a gente até vê durante o fim de semana, porque teve abandono do Tsunoda, abandono do Bottas, Ricardo na corrida. Tô adiantando só um pouco, mas não, sim, falando porque, desse pessoal... Só 13 carros terminaram. Albon, Bottas, Alonso, Ricciardo, Latifi e Tsunoda abandonaram. O Latifi também, aquela batida dele não foi algo normal. Ele já tava meio lento e aí o carro virou. Pode ter sido um problema de vento, enfim. Assim, mas pelo menos o que tá sendo direcionado a motor... O pessoal não tá falando. Eles estão dando aquela famosa desculpa, é um problema hidráulico. O problema hidráulico é o negócio mais genérico que tem. Acho que a AlphaTauri foi a que mais deu um detalhe, assim, que foi o negócio da pressão do óleo. Mas o pessoal tá fugindo muito pela tangente quando vão falar dos problemas dos seus carros, porque ninguém também quer cantar seus reais problemas pros seus adversários, que é onde eles podem ganhar alguma coisa de você, né? Exato, então realmente eu acho que só quando tiver alguma atualização inconsistente que a gente vai ter. Eu tô na esperança dessa nova regra. Eu não sei se vai ser aplicada, porque eu tô assim, só se vocês que são ouvintes saberem aonde que eles estão divulgando isso, porque eu não vi nenhum reporte dessas atualizações. Só aquelas que realmente o pessoal do Motorsport já faz, do GP Technic também já faz, mas só que da Fórmula 1 em si, de pegar os membros das equipes e cada um explicar, eu não vi até agora. Eles estão fazendo isso com a FIA, né? A FIA tá recebendo essas mudanças. Mas até onde eu tinha entendido, isso também ia ser passado para a imprensa para poder divulgar para quem acompanha a categoria entender por que você muda tal asa para tal circuito, por que você tá fazendo essa mudança no seu carro, por que você acha que isso vai ser efetivo. Isso eu não consegui ver ainda, tem essas coisas tão detalhadas.
Então o negócio ainda não tá tão palpável do que tá sendo mudado. Tudo bem, são 2 corridas só, né? Mas vamos ver aí pras próximas o que vai ter de explicação. Alguém cria um perfil no Twitter, transparência já na Fórmula 1, pra gente poder ter essa transparência nessas atualizações que até agora não teve nada. Bom, Débora, enquanto que a gente fala do Lewis Hamilton que foi quicado no Q1, um piloto que já tá ficando com saudade desse de ficar no Q1 e tá tendo que se acostumar com Q2 e Q3 é o George Russell, que fez uma excelente classificação, né? Olha, o Joca, como é chamado lá pela nossa querida amiga Ana Molinari, do podcast Área de Escape, olha, tá mandando bem. Até os memes que o pessoal fala de que ele costumou correr com um carro ruim, ao ponto de pegar um carro ruim e continuar extraindo o melhor dele, tá se refletindo. Mas só que vale lembrar que o Joca, né, o George Russell, correu com um carro diferente do Lewis Hamilton. Então, assim, eu acho que, não desmerecendo o que o George Russell fez, mas o Russell é o cara que tá conseguindo refletir o que realmente esse carro da Mercedes é. A Russell realmente conseguiu extrair um pouco mais desse carro, mas o Hamilton também estava numa configuração diferente. Mercedes tentou ali apostar em algumas coisas que talvez dessem um resultado melhor para a corrida. E realmente, se a gente olhar para a corrida do Hamilton, não foi uma corrida ruim. Não, ele conseguiu fazer ultrapassagem, a questão ali deles irem para um lado diferente, de optar pelo pneu duro, para o Hamilton ficar mais tempo na pista e ter mais chance. Realmente tinha colocado ele dentro do top 10 com esforço, mas ele estava dentro do top 10. Então talvez eles comecem a trabalhar essas configurações diferentes para os 2 carros para poder entender o que eles podem extrair de maior potencial. E a gente tem que lembrar que Hamilton e Russell são 2 pilotos completamente diferentes. Alguns times conseguem fazer isso, né? De trazer mudanças para os seus carros e tentar extrair o melhor de seus pilotos, e outros não, ficam batendo na tecla de que os 2 pilotos que estão ocupando aqueles carros têm que conduzir exatamente igual e extrair o mesmo do carro. A gente tem que falar também, assim, tipo, puxando para um lado comparativo, é o que está acontecendo na Ferrari. A gente está vendo tanto o Leclerc quanto o Sainz indo muito bem com seus carros, mas o Sainz ele não chegou no potencial dele com esse carro da Ferrari. Essas 2 corridas ele falou, eu preciso entender um pouco mais, fazer mais simulador, entender mais o que está acontecendo com esse carro, para que eu consiga extrair mais coisas do meu equipamento. O meu potencial é de ficar ali junto com o Leclerc, eu não estou conseguindo. Então, assim, a mesma coisa está acontecendo ali na Mercedes. Vi um pessoal falando, mas é que o Hamilton não é tudo isso. Cara, ele ganhou 7 títulos, ele já provou o que ele tinha para poder provar. Ele tá passando por uma fase também de adaptação com esse carro, assim como todo mundo do grid tá passando. Vale lembrar do seguinte, né? Sobre o pessoal que fala que Lewis Hamilton, até a Nath, né, a Natália De Vivo lá do F1 Mania, fez essa pergunta no Twitter de se você não é fã do Lewis Hamilton, me justifique o porquê, né? Uma coisa mais ou menos assim, eu não me recordo a pergunta exata. Eu fui dar uma lida nos comentários. O que mais me chamou a atenção, ele é um piloto mediano, ele tá mostrando que ele é. A mesma coisa que falavam do Vettel. Não, o Lewis Hamilton, ele é um piloto que ele tem uma vitória em todas as temporadas que ele passou. E ele já correu com carros que para mim foram muito piores. Que esses carros que a McLaren fez ali entre 2010 e 2012 são carros horríveis. Ele conseguiu vitórias, ele conseguiu fazer corridas espetaculares. Quem não se lembra que nesse período ele batia roda com Felipe Massa, disputando os 5º, 7º e 8º lugar, sabe? Então assim, cara, eles estavam disputando ali meio de grid. Então assim, mas o Lewis Hamilton era aquele cara que de repente do nada tinha um brilhantismo e estava lá no pódio. Que nem a Débora falou, hoje pontuou mesmo com o erro de estratégia da Mercedes. Então assim, é lógico, a gente vai exaltar todos os pilotos quando tiver que ser exaltados e criticar. Eu acho que a crítica que fica pro Lewis Hamilton é não ter percebido que a configuração estava errada e ter tido tempo de corrigir. Eu acho que faltou isso. Eu acho que, por enquanto, aquele vínculo que ele tinha muito afinado com a equipe tá meio que abalado. Não tô falando que, assim, tenha tido briga, nada, mas às vezes, sabe, o time da conversa, a situação se torna tão ruim por causa do carro. É que às vezes quando você tá numa situação tão ruim, você não consegue encontrar a saída, né, tão fácil. E tem outra coisa, vai que às vezes... A gente vê, só
te cortando rapidinho, mas aí a gente vê, tipo, a situação, por exemplo, na Haas. Teve a batida do Mick, mas eles parece que eles estão conseguindo se ajeitar ali, tipo, em fazer suas escolhas. Exato, então eu acho que assim, é o que às vezes pode ser assim, o Hamilton não quer ser delicado com a equipe não quer ser delicado com ele, então às vezes pode ser que vai ter que chegar uma hora que eles vão ter que criar conflitos, atritos entre eles, para se acertar, o que é normal, mas vale a pena a gente acompanhar o que vai acontecer. Eu entendo que, a mesma coisa que eu falei do Bahrein, eu acho que a Mercedes tá queimando alguns cartuchos de corridas para fazer experimentos com os carros e tá optando mais para fazer com o Hamilton, que é um cara que sabe como e qual feedback que ele tem que dar para a equipe, como dar o feedback. Até durante a transmissão foi interessante que o Jafone falou, né? Falou, pô, tá estranho porque o Hamilton não tá falando o que tá errado com o carro. Ele só tá falando que tá errado. Ele tá falando que só tem algo de errado. Às vezes o Hamilton sabe que não adianta ele falar para a equipe, falar, olha, a minha suspensão tá rígida, a minha suspensão tá muito macia, isso ou aquilo, se ele não saber sentar e conversar com os caras. Às vezes é melhor sentar e conversar do que ficar dando palpite pelo rádio. Então, para mim, eu acho que essa primeira 1/3 da temporada, então 1/3 eu vou colocar ali umas 7 a 8 corridas. Que era o que eles já tinham pensado mesmo. Vai ser do Hamilton batendo cabeça para poder acertar esse carro, e o Rosberg, o Russell vai estar lá na frente pontuando mais. E cara, o Hamilton estando confortável com isso, eu acho que para a equipe é o que interessa para ela por enquanto. Bom, e como a Débora citou agora, a gente teve o acidente do Mick Schumacher, né, que foi um acidente muito feio. Eu acho que o que me mais pesa desse acidente, que não foi aquele acidente que tem a bandeira amarela, a bandeira vermelha e a gente vê o acidente. Foi que a transmissão tava filmando um carro na hora. Cara, pra mim foi assim, sabe aquela coisa de você viu o acidente, você não tem como desver, o que tornou ele muito pesado, sabe? Então assim, graças a Deus o Mick Schumacher saiu ileso, uma prova mais uma vez que a Fórmula 1 evolui muito a segurança. Pra quem era crítico do halo, mais um ali carimbinho no halo de vida salva, porque a gente vê um dos pneus dianteiros vindo com tudo pra cabeça do Mick e o halo salvou perfeitamente. E Débora, foi um acidente muito feio, né? Acidente da Fórmula 1, assim, é sempre muito feio, né? Porque a gente vê o quanto que esse impacto e... Bom, já teve outras coisas na história do automobilismo aí que trouxeram perdas de pilotos, enfim. Então, ver o acidente ainda mais com a câmera focada ali no Mick foi horrível. E foi uma coisa que eles nem conseguiram cortar, porque a câmera tava nele. Então, tipo, tinha o ângulo ali da batida, né? A coisa boa, assim, é que a gente vê que esses carros estão tão avançados em tecnologia e que é um ponto muito bom que, apesar de, poxa, tipo, talvez estejam regredindo em questão de desenvolvimento dos carros da Fórmula 1 pelo peso que eles têm hoje em dia. Tipo, com todos os equipamentos, combustível, piloto, quase 1 tonelada cada um desses carros correndo. Mas tem muita segurança. Célula de sobrevivência funcionou ali também aquela questão do rompimento do motor e do tanque de combustível. A gente não viu um novo incêndio como ocorreu lá no Bahrein com o Grosjean. Todas essas coisas foram repensadas e, nossa, novamente, né, uma batida com um carro da Haas tão feio, da forma como aconteceu com o Mick, ele saiu dali do acidente já conversando com o pessoal. Hoje, durante a corrida, né, enquanto a gente tá gravando esse podcast, ele tinha ido pro circuito para poder ficar ali com o pessoal, mesmo com dores. Então a gente vê que as coisas avançaram realmente na Fórmula 1. Foi feio pela imagem que mas o piloto tá bem. Então a gente fica feliz com todos esses avanços tecnológicos que tiveram. E não gostaria de ver um acidente, não gostaria de ver ainda mais em Jeddah, que, enfim, né? Assim, os relatos dessa pista são péssimos da parte dos pilotos. E mesmo todas aquelas mudanças que tiveram de aumentar um pouco a barreira para poder dar mais espaço para os carros, também o fato de ter botado soft wall em alguns lugares, foi um ponto que os pilotos falaram, tá, mudou, realmente mudou, mas a gente não tá sentindo nenhuma mudança, porque a gente anda aqui na pista e tá tendo os mesmos problemas. É uma pista rápida que a gente pode dar num muro, sabe? Tipo, não é qualquer circuito de rua. Tem outros circuitos de rua que são muito bem executados.
Singapura funciona muito bem. Baku, acho que talvez é um dos melhores exemplos, assim, também de circuito de rua que funciona. E a gente não tem isso em Jeddah e os pilotos reclamaram bastante. Fora aquelas zebras assassinas, que foi justamente uma zebra assassina que acabou catapultando o carro do Mick, né? Até sobre essa zebra, é interessante a fala do Lando Norris, em que ele fala que a zebra parece que foi medida pro carro do ano passado, né? Que era um carro mais alto e os carros desse ano são mais baixos. Então é uma zebra que não funciona para a configuração atual. Então tem que ser revista para próximas corridas. E é algo que realmente precisa, porque ela, como a Débora falou, se torna uma catapulta. Simplesmente o carro foi do Mick Schumacher, por exemplo, foi jogado contra o muro e o piloto não pôde fazer nada. Ele simplesmente, como diria o Galvão, virou passageiro. Bom, e na classificação a gente ainda teve, né, a Aston Martin. Ai, nossa, Pode falar. Não, que eu lembrei de uma coisa, porque na Fórmula 2 a gente teve um dos carros que foi desclassificado, que acabou dando o terceiro lugar pro Drogovic no sábado. E o carro ali, aquela parte de baixo, ele tem o assoalho, mas tem aquela outra madeirinha, né? Que faz parte do assoalho. E aquilo ali raspou tanto no chão, provavelmente, que acabou reduzindo a espessura que a Fórmula 2 necessita para que dentro do regulamento ali que deveria ter. E aquilo ali acabou gerando a desclassificação do piloto. E aí a gente também vê relatos dos pilotos da Fórmula 1 de passar em cima de zebra, de quantos assoalhos que foram danificados. Você falou das fitas que teve sendo colado em alguns carros. Essa questão de desgaste da própria peça, tipo, isso a gente vê que não foi pensado no circuito. E é aquela coisa, né? A Aramco tá patrocinando, ela vai pagando, né? O que ela não deve estar pagando é um bom desempenho ali para Aston Martin, que, olha, penou nessa classificação. Tudo bem, o Hülkenberg é um piloto que ficou aí um ano parado, só com aquelas participações lá em 2020, mas também foi um ano, né? Não adianta. Não dá nem pra salvar. E o Stroll, que assim... parece que também não tá se acostumando. É que esse carro, cara, o que ele tem de bonito, ele tem de ruim, sabe? É um carro que eu acho que o verde dele é porque um dia ele vai amadurecer, mas só que até amadurecer é um verdinho ali pra gente ficar pastando na ruindade. Saudade de pegar, né, os croquis da Mercedes, né, Porque apesar que você é o Aston Martin também não tá muito bom. A Aston Martin acho que foi de novo ali na lixeira da Mercedes e roubou alguns desenhos, né? Roubou umas coisas muito erradas ali. Exatamente. Bom, então a Aston Martin novamente, né, Débora? Eu acho que o sinal de alerta também tá piscando que nem doido lá na Aston Martin, né? E o pessoal pensando que é o vilão do 007 que tá chegando. Um time que também tá complicado ali, fazendo as honras nas últimas posições. Chegaram até perto de pontuar nessa corrida, até tentaram ali um brilhantismo, né, de permanecer mais tempo na pista com o Hülkenberg, tentar beliscar uns pontos. Estratégia do Hülkenberg não era ruim, porque foi a mesma adotada pelo Hamilton, de largar com o pneu duro e permanecer mais tempo na pista. Mas o Hamilton estava conseguindo controlar muito mais os pneus. E o Hülkenberg, depois a gente viu ali aquela sequência fatídica dele virando uma chicane, como se já não tivessem 27 curvas em Jeddah. O Hülkenberg foi a 28ª e depois ele fez a parada dele e não resolveu muita coisa. Pela quantidade de abandonos que a gente teve, eles ficaram próximos do top 10, mas não foi o suficiente para poder pontuar. E encerra aí mais uma etapa, 100 pontos da Aston Martin e nenhum pontinho da Williams também, que tá no mesmo dilema, né? Os dois carros nem terminaram a prova. A questão da Williams aí já começa... Pra quem assistiu Dark Survivor, então, né, aquela cena ali que tem os acionistas ali, os empresários da Dorilton cobrando de Oscar Capito. Eu acho que eles vão bater de novo na porta de Oscar Capito para fazer cobranças. Então, é aquela coisa, né? A gente tava feliz com essa evolução da Williams, mas começa a ficar preocupante novamente se a Dorilton vai querer continuar investindo tanto dinheiro, se não vai começar a querer procurar um comprador para a equipe aí, tendo em vista que os resultados últimos não foram tão bons. Tudo bem, isso foram 2 corridas, mas 2 pilotos fora nessa corrida não foi lá das melhores coisas. E fora que a gente tá falando do Hülkenberg porque o Vettel não correu de novo, né? Ele não tinha conseguido o teste negativo até a quinta-feira
E aí ficou decidido que... Aí você viu as explosões. Não vou não, né? Então fica aí, Huckenberg, pode correr aí. Chama os Avengers pra defender se acontecer E alguma se eu fosse coisa. o Vettel, eu também não voltava mesmo, não. Assim, eu quero me despedir do Vettel, eu quero ter essa chance. Não é porque comecei a assistir a Fórmula 1 com o Vettel. Mas também, se não quiser voltar, eu super entendo, entendeu? Porque tem uns empregos bosta que a gente não quer voltar. Bom, e ainda a gente teve ali na classificação pra finalizar, né? O Magnussen, né? Fastnussen, como gosta de falar nosso amigo Will Mesquita, que mais uma vez conseguiu ali ficar no top 10. E a gente já pode até adentrar aí na corrida, que novamente até conquistou ponto. A Magnussen aí conseguiu novamente pontos para Haas. Fez uma classificação até interessante. Conseguiu manter o padrão ali do Bahrein. Mas eu acho que o que mais chamou a atenção na performance do Magnussen é que, novamente, o carro da Haas cheio de problemas durante o fim de semana. Ele não conseguiu quilometragem, um circuito que ele não conhece porque ele não correu lá ano passado. Não estava lá. E no final... Engraçado que correu bem, né? O miserável. O que Laurinha não faz na vida dele? Não, se defendeu do Hamilton, tipo... Roda com o Hamilton. Briga. Aquela briga dele que ele se enfiou ali quando tava Ocon, Alonso, isso que eu ia falar. Bottas. É o próximo item da pauta, mas podemos falar. Tirando o Alonso e o Ocon, que o Ocon ali tava, né, virado no Jiraiya. E eu já não sou muito fã do Ocon, mas, né... todas as disputas foram limpas durante o final de semana. E essa do Magnussen com o Hamilton, olha, cara, foi sensacional. E o Magnussen ali tentando encontrar um espaço para poder brigar com aquele pessoal. Também tava tendo uma leitura bem interessante da briga que tava acontecendo ali na pista. Então foi um final de semana muito proveitoso para Haas. E como a gente falou do acidente do Mick, foi uma coisa que o Gunter falou depois, né? Que o Mick já tinha passado por exames e tudo, mas que quando eles viram a batida do Mick, independente se o Mick tivesse liberado pela equipe médica de correr no domingo, eles não iam deixar o Mick correr, porque eles viram um acidente e eles não queriam colocar o Mick na pista. E aí iam correr só com o Magnussen. Então depositaram tudo que podiam no Magnussen nesse fim de semana, num cara que nem tinha corrido, né? Eu achei até a decisão de não levar o Mick pra corrida certeira, sabe? Pô, o moleque já... Tá todo dolorido. Não, e outra coisa, o moleque bateu, cara, que coisa chata, levar pra uma corrida que é exigida demais, se ele não pontuasse... A chance era grande porque o moleque ainda está em desenvolvimento. E sim, eu sou o cara que é praticamente o pica-pau passando pano ali pro Mick Schumacher. Eu vou fazer isso até ele ganhar o primeiro título dele. Porque o Mick Schumacher para mim é um daqueles pilotos que eu gosto, que eu acompanho ele desde que ele surgiu nas categorias de base. E eu sempre vi ele com bons olhos. Uma coisa que vocês sempre vão ver quando eu falar de piloto de base. Eu gosto de ver aquele piloto que dá o sangue, que ele quer treinar, que ele quer se desenvolver, que ele quer crescer, que é uma das características do Mick. Então é aquele cara que você torce para ele se dar bem. E ele não correu é um exemplo de realmente até meio de humildade dele, de falar, cara, não tô bem, eu prefiro não correr, e a equipe concordar com isso. O Gunter nesse ponto, assim, cara, que bom, né, que eles tiveram essa leitura. E a gente falando desse lado do Magnussen, eu também só vou pontuar a corrida do Zul, ou Joe, como você preferir aí. Aqui que no Brasil o Z tem o som de Zul. O Z tem som de Z. De Zul. De Zoom, entendeu? A Fórmula 1 fez a propaganda no passado, não tem nada a ver com isso. Mas um piloto que, nossa, ele lidou, assim, esse fim de semana também, foi difícil pra ele. Na largada ele não largou bem, porque ele teve problema, parece que de novo, do unstall. Foi ultrapassado, caiu lá pra último, veio conquistando posição de novo. Aí teve o problema lá da questão dele ter sido punido por ter ganhado vantagem na pista ao permanecer na posição. Foi punido com 5 segundos. Depois tomou no drive-thru porque a Alfa Romeo não cumpriu a punição direito. E o moleque terminou em 11º. Tudo bem, teve a quantidade de abandono que a gente falou, mas ele terminou em 11º. É aquilo que eu falei na última corrida. Nada cai no colo na Fórmula 1, sabe? Nada, assim, eu evoluí esse pensamento, né? Meu pensamento é tipo um Pokémon, ele dá umas evoluídas. Às vezes não dá uma regredida, mas evolui às vezes. Que é se o cara não entregou na pista,
ele não vai estar na posição de conseguir. Isso é uma coisa que a gente vai comentar daqui a pouco. Se ele não acelerou, se ele não foi bem, se ele não fez uma estratégia decente, se ele não fez uma leitura de corrida boa, cara, ele não vai conseguir chegar ali em décimo, que nem o Lewis Hamilton, ele não vai chegar em décimo, ele não vai conseguir o pódio que ele conseguiu. Se ficar estagnado igual o Bottas, não consegue. Exato. Então, assim, não vai conseguir. Você vê, o cara pegou, é a segunda corrida dele na temporada, pô, ele chegou em 11º na frente do Hülkenberg e do Stroll que já tá aí batendo com o Albon, e sabe? com as adversidades que teve na corrida, né? Então, assim, cara, a corrida do Zou foi sensacional. Pena ali que não teve mais um abandono pra ele conseguir um ponto, coitado. Mas, assim, mais pô, um ponto. É aquela coisa, pra ficar na confiança, pra dar confiança pro menino. E a Débora falou da embreagem, eu lembrei de uma coisa. Na Fórmula 2 o ano passado, principalmente quando ele estava lá, a questão da embreagem, todos os pilotos sofriam. O ponto da embreagem do carro da Fórmula 2 é horrível. O da Fórmula 1, o moleque tá se acostumando. Às vezes é uma configuração que ele ainda não aprendeu, que ele não manjou, que ele ainda... Pô, só 2 largadas, sabe, que ele teve até agora. Eu acho que é uma coisa lógica, vai treinar, vai desenvolver. É uma coisa que não foi identificada na pré-temporada e vai fazer agora. Tem 2 semanas até a Austrália, então dá pra ele fazer simulador, dá pra ele fazer N coisas. Então, assim... E essa pista também tinha o ladinho ali no canto, no pit lane, pro pessoal treinar a largada, mas em outros circuitos, quando encerra a sessão, eles deixam treinar na pista a largada. E na Arábia Saudita eles não estavam deixando, então também... Às vezes ele nem consegue sentir muito bem como que é largar, enfim. E não vamos criticar ele, né? Quem nunca queimou uma embreagem, quem nunca engasgou uma marcha, né? Não vou criticar, não. E também nem tenho carteira pra poder criticar ninguém. Exatamente. Agora até me perdi aqui rapidinho, deixa eu voltar. Sim, a gente tava falando aí do nosso querido duelo, né? De Alonso e Ocon, a gente mencionou aí agora há pouco. E que assim, cara, o Otmar já é meio traumatizado com o Ocon que quer ficar dividindo pista, sabe? Mas eu tenho certeza que o Ocon viu ali, ele viu o Pérez. Olha o Pérez. Gente, era a bandeira rosa balançando na frente dele. É tipo aqueles boi estourado, né? Um pano vermelho que quis partir pra cima. Alonso, não Pérez. Os dois falam espanhol, né? Vai entender. Mas enfim, assim, um dos motivos de quando eu falo que eu não sou fã da pilotagem do Ocon é justamente essa postura que o Ocon tem dentro do carro. Que ele é muito agressivo ao ponto de não medir esforços para competir por uma vaga, uma posição. Eu não gosto disso, eu nunca fui fã disso. Eu gosto do piloto que é aguerrido, como foi Max Verstappen e Leclerc, que disputaram posição de uma forma fenomenal, perfeita. Os dois respeitando, um sabendo o espaço do outro. E que o Ocon, quando precisa fazer isso, ele não faz. E tipo, é o cara que tem que ser chamado no rádio pra falar, segura... Pode atacar o seu companheiro. É o cara que tem que esperar isso, cara. Mano, isso daí é automático. E assim, ele viu que ele tava mais lento que o Alonso precisava ultrapassar ele pra adiantar. Faltou o Otmar, o pessoal da equipe, entrar no rádio e falar assim, olha, deixa o Alonso passar na frente, se o Alonso não abrir, troca de posição. Gente, isso é normal. Isso é Fórmula 1. Isso daí existe desde que a Fórmula 1 é Fórmula 1. Se vocês assistiram o filme Grand Prix, que é um filme da década de 60, salvo engano, né? Eu posso estar errando aí. Mas que já 68. Não, é 68, porque eu lembro que o Bruce McLaren tava. Então, você já tinha ali o pessoal falando, olha, é jogo de equipe que vem em primeiro lugar, não tem essa coisa. Mano, Ocon, ele deveria ter... É lógico, eu tô de fora, tô falando, eu não sei o que estava sendo conversado de rádio, eu não sei o que foi falado no briefing com os pilotos, mas pelo que eu vi na pista, eu entendo que o correto ali, até para a Alpine, que é uma equipe que poderia tirar vantagem da não pontuação da Red Bull na corrida passada, lógico, ela não vai terminar a temporada na frente da Red Bull, mas é aquela coisa, quanto mais tempo você ficar na frente, mais você pode usar esses prints para se promover nas redes sociais, mais você pode se utilizar disso, mas eu acho que ali faltou pulso do Otmar para entrar no rádio e falar antes com os dois, e também de falar, olha, abre pro Alonso ultrapassar porque o Bottas tá chegando. E o Bottas chegou espumando. Com o Magnussen.
com o Magnussen, sabe? Tipo, chegou a dupla do barulho querendo destruir a festa dos Não, e começou a abrir o espaço que tinha do Ocon pro Russell. Então já ficava difícil pro Alonso passar o Ocon e ir atrás do Russell. E aí, não abria muito porque o carro da Mercedes não conseguia ir tão rápido, né? Mas um pouco melhor que a Alpine, né? Melhor tava. Então, nisso que é fogo. Porque assim, tecnicamente, a concorrente de posição no campeonato de construtores desse ano da Alpine é a Mercedes. Então, mano, se numa daquelas dois carros abandonam... Pô, a gente tem que usar isso aqui pra poder pontuar, né? É, exato. E fora que o discurso no sábado da Alpine, dos dois, era... Mas a gente tá muito feliz que a gente conseguiu colocar os dois carros no top 10. Beijos, e ainda também o negócio não deu certo, né? Mas assim, foi uma coisa que eu até falei que, pô... O legal é que os caras estão tendo carro pra poder brigar, tipo, não entre eles só, mas que o pneu rende, você consegue fazer uma ultrapassagem aqui, aí, tipo, na outra você dá o troco. Tipo, isso tá muito legal da gente ver, mesmo sendo companheiros de equipe realizando. A parte ruim é que teve uns momentos ali que o Ocon botou o carro pra um espaço na pista que não foi muito agradável pro coitado do Alonso, né? Não, ele fechou o Alonso na reta. Sabe aquela cagada... Não, aquela batida... Aquilo ali poderia ter dado uma batida que ia ser feia. Não, lembrou Spa, a batida dele com o Pérez, sabe? Cara, o Ocon é o cara... E eu traumatizada com coisa de linha assim reta, porque ano passado o Enzo encheu a traseira do... Não, sim, tem aquela coisa, cara. Você tá numa pista que é traiçoeira, sabe? Você tá no começo de campeonato. Azar, né? Você tá precisando criar gordura de ponto. Eu tô vendo aqui a tabela do campeonato. Pô, o Lewis Hamilton tá 2 pontos à frente do Ocon. Imagina se o Ocon abandona. Cara, e o Alonso abandonou, né? Foi um dos pilotos que teve problema e não conseguiu completar a corrida. Campeonato de construtores, eles estão com metade dos pontos da Mercedes. Então, assim, você tá vendo que a equipe que você tá rivalizando no campeonato de construtores, teoricamente, vai ser a Mercedes. Cara, o cara tá tendo lá. E assim, vale lembrar que a McLaren hoje pontuou e pontuou bem com o Norris. Daí eu já vou falar rapidamente que é também uma ilusão essa pontuação da McLaren. Mas assim, a McLaren pontuou com 6 pontos, a Alpine com 8. Então, pô... Se a McLaren revida, se a McLaren evolui, acerta esse carro, sabe? Então... E os adversários que eles tiveram no campeonato de 2020, né? Então acho que as coisas não podem ser ignoradas. Mas de uma semana para outra, acho que a Alpine até foi melhor nesse circuito, conseguiu andar mais. É muito boa. Conseguiram trabalhar com o carro também. Uma coisa que o Otmar falou pós-corrida é que o abandono do Alonso é uma coisa que eles vão precisar verificar. E vão aproveitar esses dias na fábrica para poder entender o que aconteceu com o carro do Alonso, porque eles não estavam esperando também essa falha que ele teve. Podem falar que o Alonso tá velho, que o Alonso tá isso, tá aquilo. Ele deu show, né? Mas peraí, que show que ele deu na pista. E outra coisa, o cara sair puto porque o carro quebrou, mostra que esse cara ainda tá com sangue nos olhos. Assim, podem falar que é um piloto aposentado, mas cara, o Alonso é um cara que eu vou pagar pau pro resto da vida. Sabe, pra quem acompanha o automobilismo ali, até os bastidores, saber o que esse cara faz, sabe? Saber o que é a presença dele é muito foda. Então, assim, eu torço muito pra que a Alpine dê certo, mais por ele e por causa do Piastri. Eu quero mesmo que o Ocon, sabe, perca a vaguinha pro Piastri, pra mim seria lindo. Mas assim, né? Já que tá com o Ocon ali... já pedindo pro pessoal desligar o podcast. Mas não faça isso. Vamos dar chance para o Ocon. Eu tô dando minha chance até o Piastri assumir. Mas eu acho que o Alonso também teve outras disputas ali na pista que foram legais. Felizmente acabou abandonando com esse problema. Mas é um piloto que realmente tá muito aguerrido para poder conseguir conquistar pontos. Ele tava pensando no time, né? Até ali os momentos que ele brigou com o Ocon, foi muito consciente dele de escolher o espaço na pista. Dá aquela sambadinha ali na frente do carro do Ocon, mas a gente já sabe que o Alonso faz isso mesmo. Faz muito bem, né? Ele sabe como fazer as artimanhas dele ali. E é um piloto que, pô, gente não... Bom, o carro da Aston Martin tá um lixo, né? Mas quem sabe, né, esse senhor aí talvez consiga uma disputa aí com o Sebastian Vettel, se o Vettel quiser voltar em algum momento também, não sabemos. O Vettel tá assim, quais são as doenças que a OMS não recomenda você viajar? Rubéola, não, rubéola tem criança em casa, não posso.
Dengue. Felipe Massa, manda um mosquito da dengue aí empacotado. O Vettel, vamos ver se o Vettel vai... Não, o melhor é o comunicado da Aston Martin, né? Vamos ver se o Vettel aparece aí pra outra etapa. Vamos ver. Tá até agora, sabe aquele chofer com plaquinha no aeroporto, escrito Vettel, Sr. Vettel, se o cara tá até lá agora esperando o Vettel desembarcar. Então, o Vettel não está comparecido. Impossível de falar de um velho sem falar do outro, e do outro que tá em casa assistindo as coisas que é quem? Kimi Raikkonen, porque eu queria o Raikkonen também nesse carrinho da Alfa Romeo, entendeu? Não, eu vou descansar enquanto não trouxerem o Raikkonen de volta. Né? Bom, e falando aí dessas disputas todas na pista, a gente teve, pela primeira vez, a gente teve que observar ali a regra da devolução de posição, né? Porque ficou decidido que... tudo cagado. Seria a equipe avisar pro piloto, o piloto também ia decidir, aí o diretor de prova não ia precisar avisar, mas só que lembre-se, não é que a regra não existe mais, ele é obrigado a devolver. Mas os comissários não vão mais entrar e falar, tem que devolver. Fica lá. Se não devolveu, vai sair a punição. E a punição, provavelmente, para quem desrespeitar, é mais grave. E aí eu acho que o caso mais marcante que a gente teve na corrida foi o Pérez, que ultrapassou o Carlos Sainz nitidamente. Safety car, que é bem mais grave. Que é bem mais grave. E ainda fechou, né, o Sainz. Isso que para mim foi o pior. Ele fechou o Sainz contra o muro. Mas tudo bem que o Pérez é tão bom piloto nesse ponto, né? Que ele sabe a quantidade certinha de fechar o cara. Que, tipo assim, não colocou o Sainz 100% em risco. Colocou em risco, mas... deixou a dúvida, né? Ele, tipo, eu tô errado ou não tô? E aí? Vai colonizar eu agora ou espanhol? Então, aí, cara, na minha opinião, o Pérez tinha que ter devolvido enquanto que o safety car ainda estivesse ativo. Não era para ter feito aquilo que, para mim, ficou nítido que a equipe esperou avisar o Pérez depois da relargada. A direção começou a questionar, né? Também foi o seguinte, eu acho que eles deixaram o Pérez na frente do Sainz para o Sainz não atacar o Verstappen na relargada. Essa foi a minha leitura de corrida. Posso estar errado? Posso, mas se eu tiver errado, cara, a Red Bull foi muito inocente em não pensar nisso. Não, mas o Pérez, depois da fala dele pós-corrida, foi meio que... eu vi que eu passei o Sainz, mas, tipo, a gente tava no safety car, aí depois eu devolvi a posição, então tá tudo certo. 15 voltas depois eu devolvi, tá? Não, é costume da Red Bull em Jeddah, né? Tipo, a gente espera 15 voltas e a gente devolve a posição. Não, e eu fiquei até com receio de... Porque tem aquela punição de alinhamento do grid que vale para relargada. Se você não está na sua posição original, você é punido. Isso aconteceu com o Raikkonen, quando o Raikkonen tinha conquistado uns pontinhos, traumatizado até hoje, que ele tinha rodado durante o safety car e ele perdeu algumas posições. Só que aí teve a dualidade, tipo, ele não pode realizar a ultrapassagem em safety car, porque é bandeira amarela e você não pode ganhar a posição, mas quando teve a relargada ele não tava na posição dele, e aí ele foi punido, sabe? Tipo, era um negócio absurdo aquela porcaria daquela regra. Mas enfim, fiquei com um pouco de medo, assim, talvez desse mais uns segundos aí pro Pérez. Não tá na tua posição? Então, esse que é o problema, cara. Sei lá, né? Vamos se acostumando com as coisas. Enfim, essa regra aí também já tá dando problema lá na Fórmula 2, porque... Novamente, essa coisa de o piloto tem que saber que ele tem que devolver a posição. Para alguns funciona, para outros não funciona. E teve punição por lá também. Então, vamos ver como é que vai ser isso na Fórmula 1. Mas é difícil, porque tipo, agora a gente ainda tá aprendendo a lidar com isso. Mas se as coisas começarem a ficar mais complicadas nas próximas corridas, que realmente começar a estabelecer as forças que vão duelar... Não sei se isso daí vai ficar tão bem definido. E o que a direção está mostrando é a gente dá uma tolerância nas voltas de início de corrida, né? Eles ainda estão tolerando ali na primeira volta, porque tá todo o grid próximo. Mas chega um momento que eles, tipo, não, daqui pra frente vocês têm que devolver a posição. Se não devolve, é 5 segundos. Então, isso que eu começo a ficar com medo, porque agora a gente vai começar a ter mais pistas normais, circuitos, né, onde que a possibilidade de você ter uma escapada é maior numa disputa. E aí, como é que fica, sabe? Então é complicado. Vamos acompanhar aí pra poder ver como é que fica. Não
gostei tá errado. Exatamente. Bom, e até hoje, né, domingo, aí, GP da Arábia Saudita foi a entrega do Oscar, né? Pra quem acompanhou aí, foi bacana, a gente acompanhou ali, viu até o Will Smith ali bufetando o Chris Rock. Bom, pra quem merecia realmente um Oscar foi a Ferrari, porque aquela encenação de pit stop me lembrou aquela Ferrari mesmo, aquela Ferrari raiz, que nem mandioca, que olha, fazia uns blefe bacana, que a Red Bull caía, que a Mercedes e a McLaren caía, que era uma coisa que eles sabiam fazer. Tinha uma vez que os mecânicos blefavam e o piloto não acreditava, o piloto entrava, dava tudo errado, mas dessa vez foi bonito porque assim, teve o rádio do engenheiro falando, olha, vamos fazer uma parada para ter ultrapassagem. Né? É burro. Aí você tem um board do Leclerc e você vê, sabe, o Pérez entrando, né, nos boxes e o Leclerc indo, continuando a pista. Tchau. E assim, na hora que você vê o carro da Red Bull, toca até a flautinha, né, do carro indo pros boxes. E na hora que o carro do Pérez para nos boxes, os mecânicos da Ferrari saindo, voltando com os pneus pra dentro do pit stop. Cara, o Pérez deve ter falado, puta que pariu, velho. Aconteceu com você. Nossa senhora, velho. Eu acho que o mecânico do mecânico da Ferrari gritou lá pra dentro pro menino, já chegou o disco voador! Entra todos os mecânicos, porque não, olha... e a Ferrari, ela era terrível, né? No ano passado também. Ano passado eles melhoraram, mas... Poxa, 2020 era difícil, viu? Porque parecia que eles viviam na toca. Eles não viam o que estavam acontecendo na corrida. Errava pit stop, errava estratégia. Olha, a Ferrari... Finalmente ela tá observando as coisas, viu? Parabéns, parabéns. Olha, o pessoal tá ficando ligeiro, né? Difícil, ligeiro, rápido. Tá conseguindo analisar as coisas. Olha só a Ferrari. Mas o blefe... Não, quando eu vi o blefe, caraca, gente, vocês sabem blefar. Putz, vocês estão muito bem. Caramba, olha, se o Carlos Sainz também tá falando que quando esse carro ficar bom pra ele aí, meu filho... Olha, porque pro Leclerc já deu certo, já venceu muito. Exato. Bom, e já... E só completando, né? Que aí o pessoal fala, mas o blefe, não sei se ia dar certo ou não, porque teve... Não, só é blefe quando dá certo. Quando não dá certo, ele seguiu o plano. Não, ele seguiu o plano. Mas plano. não sei se o blefe ia dar certo, porque logo na sequência teve a batida do Latifi. Não importa! o Pérez estragou com a corrida dele ali, porque ele parou. E aí foi muito legal, porque... Legal assim, né? Porque depois a fala do Pérez foi... Mas aí eu entrei, né? Eu entrei ali, troquei meu pneu, tava tudo certo e veio a bandeira amarela. Se fosse só a bandeira amarela localizada, talvez o Pérez ia ter a vantagem ali de conseguir seguir na pista e não ia perder posição pro Leclerc, mas deu safety car na volta seguinte. E aí foi muito legal, porque o Rubens não vai dar. O Leclerc não pode parar agora. Para sim! Para! Tem que parar agora! Não, acontece que assim, o blefe da Ferrari foi muito bom. Eu já até descostumei de falar de blefe da Ferrari, que eu ia falar blefe da Mercedes. Aprendeu com eles, roubaram o estrategista deles de lá, entendeu? Por isso que tá esse pandemônio. Exato. Mas por que o blefe ia dar certo? Porque é uma leitura de corrida que deu bom. Porque assim, todo mundo tá sabendo que quando você volta pra pista com pneu novo, você volta, tipo, ferrado. Teu pneu tá frio, você não tem grip, você não tem aderência. Aquele asfalto ali é um tapete, tava demorando. O Pérez ia voltar de pneu duro. Então, ele ia voltar numa condição muito pior. Ele não ia conseguir responder. O Leclerc, cara, tava com o carro muito afinado, não ia conseguir responder. Mesmo que não tivesse. Em cima, né? Um do outro. Mesmo que tivesse o Leclerc voltasse e fizesse até um pit stop, voltasse atrás do Pérez, cara, ele ia conseguir pegar o Pérez. O Pérez não estava tendo um rendimento tão bom na corrida. Ele não estava conseguindo abrir um gap tão grande assim para uma resposta de pit stop para Ferrari. E a gente pode falar que esse pit stop, né, o único pit stop que a gente teve na corrida
porque foi uma prova definida em uma parada só nos box, por conta do desgaste dos pneus que não estava sendo tão elevado, principalmente do composto duro. Foi interessante porque esse foi o pit stop que determinou o restante da corrida. Porque nessa situação o Pérez teve que devolver a posição para o Sainz, ficou com o quarto lugar ali, e a corrida dele praticamente acabou ali, e o Leclerc foi jogado para a primeira posição, mas tendo como adversário o Verstappen, que ficou atrás dele ali, e aí a gente viu algumas voltas deles disputando, foi muito legal essa briga deles, e depois, novamente, quando a gente teve lá a ação do Virtual Safety Car, mais próximo do final da corrida, foi quando o Ricardo, o Bottas e o Alonso tinham abandonado, que aí a gente voltou também a ter a disputa das primeiras posições, que foi com os dois. Então esse pit stop também foi o que deu a mudada ali de quem é que tava brigando pela ponta. Mas que a Ferrari acertou muito dessa vez. Talvez pode ter gastado toda a sua sorte agora, mas vamos ver, né? Bom, né, Debbie? E aí nesse ímpeto da vitória entre os dois pilotos, vale lembrar que Leclerc e Verstappen fizeram novamente uma disputa belíssima na pista. Os dois pilotos, assim, sabe, se respeitando bastante. A gente viu o melhor dos dois, o melhor do Verstappen, o melhor do Leclerc, aquilo que a gente gosta do Verstappen, que é o cara que briga, que não fica contente, que reclama no rádio, que, sabe, tá brigando, tá correndo atrás, é rápido, sabe, pô, e é o sangue do campeão mesmo de Fórmula 1. E o Leclerc é o cara que quer ser campeão e que, assim, a gente percebe que o Leclerc é aquele cara que já tá certo da pontuação que ele tem, dessa gordurinha que ele criou da primeira corrida. Então ele soube dosar, ele poderia ter sido mais agressivo com o Verstappen, mas ele perderia, sabe, teria grandes chances de abandonar a corrida e acabar zerado, então aquela gordurinha seria perdida. Mas a disputa dos dois foi fenomenal, foi linda de se ver, aquela disputa que a gente gosta, que a gente quer ver. E mais uma vez foi legal que o Leclerc, novamente, eu falei, gente, não é para ofender o Verstappen, nem para zoar ele, é que a brincadeira do Leclerc, é tão natural ver o Leclerc, sabe, manipular o adversário, do tipo, você quer me ultrapassar agora? Beleza, eu tenho DRS ali na frente, me ultrapassa. Nossa, o Leclerc fazendo a escolha do lado de fora da pista pra, tipo, Sim. se defender do Verstappen, e ele tava muito depois malandro, percebeu porque isso, né? ele reduzia muito na parte sinuosa ali do circuito pra entrar nas primeiras curvas, e aí depois ele acelerava. E foi uma coisa que o Leclerc falou, né, depois da corrida: eu sabia que o nosso carro da Ferrari estava melhor no trecho sinuoso, que é onde tem 27 curvas naquela porcaria daquele circuito, né? Mas tem a parte mais sinuosa ali do segundo setor, e foi ali que ele estava tentando tirar mais tempo. E quando tinha a abertura do DRS, ele conseguia negociar ali com o Verstappen. 3 zonas de DRS foi suficiente para eles ficarem nessa de passa, não passa. E o Leclerc, ele tava com uma leitura muito boa, porque ele sabia que o Verstappen ia vir e talvez não ia saber escolher o lado nessa ânsia de querer passar logo, para poder até refrigerar o carro, né? E o Leclerc abusou disso por bastante tempo. Infelizmente, o Leclerc, o que ele ia fazer foi realmente algo que eu achava que ia acontecer, só não ocorreu porque a gente teve a bandeira amarela do álbum, que o Leclerc falou que chegou um momento ali que ele tinha carro para poder ultrapassar o Verstappen, mas ele sabia que eles iam continuar brigando com a questão do DRS. Então ele tava esperando, tipo, as últimas 2 voltas da corrida, né, 49 a 50 mais ou menos, pra poder tentar passar o Verstappen, e aí ele ia abrir e vencer a corrida, porque eles iam parar de ficar brigando. Mas deu a bandeira amarela, então não tinha mais o que ele fazer, tipo, o setor que ele ia usar de DRS tava com bandeira amarela. Então já é uma boa que na próxima corrida, com certeza, o Leclerc não vai ficar nessa, ele vai pensar, pô, se tiver uma bandeira amarela, alguma coisa. Não. Porque isso é uma coisa que os pilotos também já tem que ter em cabeça, né? Que com o novo formato da Fórmula 1, não é só eles que estão disputando posição. Outros pilotos também estão disputando. Então a chance de ter um incidente a qualquer momento é grande. Então eles não têm mais que fazer essa estratégia. Pô, daqui 5 voltas eu tenho que tentar ultrapassagem. Não, eu tenho que ultrapassar agora e abrir a vantagem agora. Então assim, cara, eu torço piamente que esses carros evoluam
mas não evoluam como era antigamente, deles se isolarem, sabe? Esse carro ele tá perfeito porque o DRS está sendo funcional, ele tá sendo muito bom, sabe? Até o Sérgio Sibeli tweetou sobre isso, exato, que se tornou uma estratégia junto da corrida, o uso do DRS, que não era, já existia antes, né? A gente viu até o Kimi Raikkonen e o Kimi Raikkonen e o Felipe Massa na China, se eu não me engano, 2014, 2015, o Massa fazendo isso, num trecho ele aproximava do Kimi, outro ele deixava o Kimi ultrapassar ele com DRS, porque depois tinha DRS para ele, enfim, é algo que já existia, mas nessa temporada, com os carros não tendo mais aquela questão do vácuo, não, da turbulência, da proximidade, do desgaste, tá sendo ótimo, tá sendo sensacional. Então, assim, eu acredito que a gente possa ter uma temporada muito rica, muito promissora e com várias possibilidades na pista. Então, isso que vai ser bem legal de se acompanhar daqui pra frente. Eu acho que a gente vai ter algumas equipes se isolando, assim, tipo, no meio do pelotão e travando as suas disputas. Ainda vai ser muito difícil a gente ter uma aproximação, tipo, dos 20 carros que, sei lá, pode ter zebras acontecendo ao longo do campeonato. Acho que ainda é difícil porque a gente tá num teto orçamentário que ainda tá tentando afunilar as coisas, a questão do desenvolvimento dos carros ainda também tá começando nesse limite de estipular limites para os times, que antes as coisas eram muito desenfreadas, e mesmo agora, mesmo na questão de desenvolvimento do carro, todo mundo tem que pensar quantas horas de túnel de vento tem, o quanto que você quer gastar, qual vai ser o melhor momento para poder implementar um pacote grande aerodinâmico no carro. Então, tudo isso também vai acho que dando uma mexida nas forças que a gente tem, mas eventualmente a gente vai ter alguns times talvez se isolando, até que a gente tenha uma categoria mais competitiva. Mas que foi legal ver a disputa deles, a do Alonso com o Ocon também. Pelo menos tá sendo agradável ver esses novos carros em pista e ver que tem a oportunidade do piloto chegar e ultrapassar o outro, e na volta seguinte o cara não tem que ficar lá tão atrás esperando para refrigerar o carro, para, sei lá, daqui 2, 3 voltas retomar uma disputa que às vezes nem ia para frente, que morria ali mesmo, né? Porque o carro já tinha desgastado. E também a gente torcer para que as quebras comecem a reduzir nas próximas corridas, porque é um grid muito pequeno, né? 20 pilotos, o Tsunoda já não tinha conseguido largar, o Schumacher já não ia correr, então, tipo, já eram 2 carros a menos. Depois todos os abandonos que a gente teve. Enfim. Essa questão de abandonos é uma coisa que vai ser bem presente até eles poderem investir bastante, questão de confiabilidade. E é o que a Débora falou no começo do programa. Enquanto que as equipes não falar claramente os problemas que elas têm, vai ter gente escondendo aí a questão da confiabilidade do motor, se é questão de caos, se não é, se é de projeto. Então vamos aguardar aí a cena dos próximos capos. Bom, pessoal, esse foi nosso review aí do GP da Arábia Saudita. Terça-feira teremos live para comentar sobre tudo mais. Então, ouviu aqui? Já manda as perguntas pra gente lá, já se prepara ela pra live também. Chega na live, já chega de pergunta. Se possível, ouviu aqui, acompanhe a gente na live, porque sempre é um complemento a mais. Fale alguma coisa que a gente possa ter errado aqui. Traga dúvidas de vocês, vai ser muito importante participar com vocês desse bate-papo. E outra coisa que eu vou agradecer a todos vocês foi todo esse apoio que a gente teve aí para Débora conseguir os 3.000 seguidores lá no Twitter. Viu um engajamento muito grande, mais dos nossos apoiadores, também de nossos ouvintes, então muito obrigado. Saibam que isso é muito importante pra gente, porque quanto mais a gente divulga, mais o BPcast aumenta, maior e melhor ficam nossos programas e nossas publicações. Então, eu sou o BGP Neto, agradeço a todos de coração por todo o carinho e apoio, e até o GP da Austrália. Obrigada a todo mundo que me ajudou a chegar os 3.000 seguidores lá no Twitter e todo mundo que escutou o nosso podcast até aqui. Compartilhe nas suas redes sociais depois que escutar esse episódio e retorne para as nossas lives e próximos episódios. Até uma próxima! E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoia-se. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix,
Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silney Messi, Rafael Arílio, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafael Catelã, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valese, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Ranieri, Leandro Nogueira, Bianca Mês, André Brolo, Bruno Lima, Ivan Grego, Maicon Tavares, Thalita Santos, Diego Machado, Gabriel Sawaf, João Guilherme, João Rai e Gustavo Frigoto. Muito obrigado a todos aqueles que apoiam o Boletim do Paddock e auxiliam no nosso desenvolvimento e crescimento. E se você quer apoiar também o Boletim do Paddock, entre em contato com a gente através dos nossos perfis oficiais ou acesse o link apoia-se.com/Boletim do Paddock e lá você terá as opções de apoio ao Boletim do Paddock. Um forte abraço e obrigado. Isso é tudo, pessoal.